O que aconteceria com a sua renda e com o seu patrimônio se você decidisse colocar tudo isso em fundo imobiliário e não investisse um centavo a mais? Meu nome é Felipe Carvalho e bem-vindos a Investir é Preciso. Como vocês devem estar vendo, esse é o primeiro vídeo no cenário novo. Queria agradecer muito quem participou lá no Instagram para me ajudar a escolher algumas coisas, inclusive o papel de parede. Eu achei que ficou muito legal. Mas vamos entrar nesse vídeo. E esse vídeo ele é inspirado também nos stories que eu fiz lá no Instagram, que eu estava tentando mostrar nesses stories o quanto que tu pode esperar que o teu patrimônio varie ao longo do tempo, caso tu decida investir uma parcela relevante dele em renda variável. E eu vi que ainda tinha muita gente que ficava assustada com aquelas variações. Dependendo do valor que tu tem investido, em um mês tu pode estar com uma variação positiva de mais 100 mil, daqui a 3 meses tu pode estar com uma variação de menos 200 mil. E aí eu comecei a pensar, será que eu não deveria fazer um vídeo mostrando para eles algo que eu já sei, que é que a variação da renda, a variação dos proventos, ela não é tão grande quanto a variação do patrimônio. Então eu resolvi fazer esse estudo que simula uma pessoa que pega todo o seu patrimônio e coloca em fundo imobiliário e ela não quer mais colocar nem um centavo a mais. É como se ela estivesse se aposentando totalmente da vida dos investimentos e ela só quer agora usufruir do patrimônio e da renda que esse patrimônio gera para ela. Será que o patrimônio dessa pessoa nessa situação vai crescer ao longo do tempo? Será que ele vai acompanhar a inflação? E a renda? Será que mesmo sem a pessoa reinvestir mais nada, aquela renda que o fundo imobiliário paga vai ser corrigida pela inflação? Eu acho que esse estudo ficou bem interessante, então se tu quiser saber a resposta para essas perguntas, fica até o final desse vídeo. E eu sei que tem gente muito apressadinha que às vezes não gosta, mas eu não estaria fazendo meu trabalho direito de ensinar vocês aqui se eu não fizesse algumas considerações antes de mostrar os resultados para vocês. Primeiro, eu não acho que é a melhor estratégia tu transferir todo o teu patrimônio para fundos imobiliários. Embora eu saiba que tem muita gente que gosta de fazer esse tipo de estratégia, especialmente quando está pensando em se aposentar, porque como os fundos imobiliários tendem a pagar todos os meses, a maioria deles, as pessoas ficam entusiasmadas por aquela previsibilidade no fluxo de renda. Mas eu acho que se tu investir tudo em fundos imobiliários, tu fica muito exposto ao risco de apenas uma classe de ativos. Ponto 2. O fundo escolhido aqui foi totalmente aleatório, não é uma recomendação. É simplesmente um fundo que eu sei que já tem um histórico maior, porque eu queria fazer um estudo de vários anos. Então o fundo escolhido aqui foi o HGLG11, um fundo de logística. E ponto 3, que é muito importante, eu acho que ninguém deveria investir em apenas um fundo imobiliário. Isso te traz um risco maior e essa falta de diversificação pode realmente trazer muitos problemas no futuro. Eu só mostrei um exemplo aqui com um fundo imobiliário, pois se eu fizesse um exemplo com uma carteira inteira, o estudo ficaria muito mais complexo. Talvez eu faça no futuro, mas só para vocês entenderem o porquê que eu fiz aqui com apenas um fundo imobiliário, mas igual eu acho que os resultados já são bem interessantes para a gente ter algumas ideias. Feitos os avisos, vamos direto aos resultados. Eu sei que essa tabela aqui está um pouco confusa, um pouco feia, mas calma, que não é ela que eu quero mostrar para vocês. Nessa tela aqui eu só quero mostrar para vocês que eu peguei os dados do Funds Explorer e nessa tabela eles têm o valor de fechamento da cota e tem o valor também dos rendimentos que foram pagos mês a mês. E o que eu simulei aqui, ó? Um aporte inicial em janeiro de 2016. Então são 5 anos, é de janeiro de 2016 até dezembro de 2021. O valor que a pessoa iria fazer esse aporte seria de 500 mil. Imagina uma pessoa que juntou todo o seu patrimônio em investimentos em 500 mil, ela quer agora receber essa renda e ela põe nesse fundo imobiliário. Naquele momento, o valor da cota era de R$ 962. Então essa pessoa conseguiu comprar naquele momento 519 cotas. E no futuro aconteceu um evento chamado de desdobramento, que é quando uma cota se transforma num número maior de cotas. No caso aqui, uma cota se transformou em 10 cotas. Então eu só botei aqui a data que aconteceu essa alteração e aquelas 519 cotas, depois de abril de 2018, viraram 5.190 cotas. E aí eu botei uma coluna aqui de variação do patrimônio, ou seja, quanto que fechou o patrimônio naquele mês, que nada mais é do que a quantidade de cotas que a pessoa tinha, vezes o valor de fechamento do fundo naquela data. E eu também botei a variação dos proventos,
que a pessoa iria receber naquela data. Na verdade, eu estou fazendo aqui com base na Datacom, então na verdade esse valor aqui ela receberia no mês seguinte. Mas para o nosso estudo aqui, essa diferença de um mês para o outro não vai fazer nenhum impacto. E vamos olhar esses gráficos aqui que fica bem evidente. Aqui a variação do patrimônio e aqui a variação dos proventos. Repare como o patrimônio ele oscila muito mais ao longo do tempo. Teve um momento aqui que ele chegou a passar de mais de R$1 milhão. Lembrando que a gente tinha investindo apenas 500 mil e nada mais. Já a variação dos proventos ela é quase mínima. A gente vê aqui que nos primeiros anos ali, ó, praticamente não houve variação. Depois até ocorreu alguma queda nos proventos pagos mês a mês. E aqui teve alguns picos que provavelmente são alguns eventos extraordinários, possivelmente a venda de algum prédio e aí esse valor em caixa foi distribuído como uma amortização ou algum outro evento atípico. Mas é evidente quando a gente coloca lado a lado, ou se a gente vê aqui embaixo no gráfico onde estão as duas linhas sobrepostas, no eixo da esquerda está a variação dos proventos, que aqui nos primeiros anos ficou em torno de 4 mil e alguma coisa, depois caiu para em torno de R$ 3.892, e aí teve alguns picos, e o último provento pago, em dezembro de 2021, também foi um pico e foi um valor de mais de R$ 9 mil. E agora eu vou mostrar um quadro resumo que vai mostrar realmente essa variação para vocês, para ficar mais evidente ainda, e eu vou responder a pergunta se o rendimento e se a renda acompanharam a inflação. Mas antes disso eu queria te pedir, se tu está gostando aqui do conteúdo do canal, clica para se inscrever nesse vídeo e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e eu também entendo que esse tipo de estudos é algo que vocês gostam e eu faço cada vez mais para vocês. Muito obrigado pela ajuda. Vamos ver agora os resultados da tabela resumo. Aqui logo em cima nós temos o desvio padrão do patrimônio. Então, de todo o período, o desvio padrão foi em torno de R$ 141 mil, para cima ou para baixo. Já o desvio dos proventos é em torno de R$ 1.500. Mas olha aqui o que eu fiz. Ano a ano, de 2016 até 2021, eu coloquei aqui o maior valor que foi encontrado no patrimônio naquele ano. No caso ali de 2016, foi R$ 600 mil aproximadamente, e esse valor foi encontrado ali em agosto. Já o menor valor, em 2016, foi encontrado em fevereiro de 2016, foi R$ 457 mil, arredondando. Então a gente vê que tem uma diferença entre o maior valor de patrimônio e o menor valor de patrimônio encontrado no mesmo ano, bem relevante. Aqui ó, de praticamente R$ 150 mil, aqui de R$ 111 mil, aqui de R$ 127 mil, aqui de R$ 314 mil, e em 2021 volta para casa dos 100 mil. Mas a gente vê que essa variação entre o maior patrimônio encontrado no ano e o menor encontrado no ano não foi nunca menor do que R$ 100 mil. Então tu tem que se acostumar a ver o teu patrimônio, as cotações oscilando. Isso é normal na renda variável. Já os proventos, a história é bem diferente. De 2016 até 2019, a variação do maior provento recebendo no ano para o menor provento não foi nem de R$ 1.000, não foi nem de R$ 800. Na verdade, essa variação nos primeiros 2 anos praticamente não existiu. Foi um reloginho o pagamento. Já em 2019, essa diferença ficou abaixo de R$ 200. Agora, em 2020 e 2021, que era quando a gente tinha visto lá no gráfico, que tinha tido picos de pagamento extraordinário, a diferença já se tornou relevante. Mas para a gente tentar entender o que uma pessoa poderia esperar receber durante o ano, a gente tentar suavizar essas diferenças, eu botei aqui a média dos proventos. E aí, a média a gente pode ver nesse gráfico aqui, ó, que ela foi caindo ao longo dos anos, mas de 2019 até 2021, o movimento se inverteu e a média dos proventos pagos desse fundo imobiliário chegou a crescer com uma velocidade bem interessante. E lembrem daquele gráfico de variação do patrimônio. Aqui a variação da média dos proventos é ainda mais suavizada. Tu não tem muita surpresa de um ano para o outro.
aqui foi caindo ao longo dos anos, um pouquinho em pouquinho, e agora parece que o fundo está conseguindo aumentar o seu rendimento, mas também a gente tem que lembrar que essa média aqui, ela está sendo provavelmente bastante influenciada por aqueles pagamentos extraordinários. Então não quer dizer que a gente está vendo esse valor aqui de média, que a gente deve esperar no futuro que esse fundo imobiliário vai começar a pagar uma média mais perto de R$6.000. Isso a gente só vai saber responder se a gente fizer uma análise mais detalhada do fundo imobiliário para entender o que está acontecendo dentro dele. Tá, Felipe, mas a inflação ganhou ou não ganhou da inflação? Vou mostrar para vocês aqui o cálculo que eu fiz na calculadora do Cidadão. Primeiro, em relação ao patrimônio. Eu peguei aqueles R$500.000 e corrigi pelo IPCA de todo o período até dezembro de 2021. E o valor que ele chega é que aqueles R$500.000, na verdade, é equivalente a R$681.036,40 em dezembro de 2021. E como em dezembro de 2021 o patrimônio que tu tinha investido nesse fundo imobiliário estava em mais de R$880.000, sim, em relação ao patrimônio, esse fundo imobiliário conseguiu entregar a inflação e muito mais. E o que aconteceu com o rendimento? Bom, com o rendimento a história foi diferente. Eu peguei aquele valor de média recebido lá no ano de 2016 e fiz a atualização pelo IPCA, e o que o resultado mostra aqui é que a gente deveria estar recebendo, para ter mantido o poder de compra, R$6.157,17. E a gente já viu que a média está abaixo disso, não chegou nem a 6.000, e essa média também está sendo influenciada por alguns valores extraordinários. E eu trouxe aqui só para a gente analisar que em dezembro de 2021, até o valor pago pelo fundo imobiliário foi um valor superior ao que a gente poderia esperar caso a gente quisesse apenas uma correção pela inflação. Mas esse valor que foi pago já é um valor muito superior ao valor pago no mês anterior, então novamente, provavelmente é devido a algum evento atípico que não necessariamente vai se repetir nos próximos meses. Então dá para considerar que na média os rendimentos não acompanharam a inflação, afinal tu não estava investindo nem um centavo. É recomendado, mesmo na fase que tu está usufruindo dos rendimentos, vamos dizer na tua aposentadoria, que no mínimo uma pequena parcela desses rendimentos sejam reinvestidos, para justamente tu conseguir ter uma maior probabilidade de tu conseguir manter o teu poder de compra também só em relação aos dividendos. Mas quando a gente considera patrimônio mais os dividendos, sim, esse fundo imobiliário, mesmo tu não investindo mais nenhum centavo, conseguiu garantir o teu poder de compra. E aí, o que acharam desse tipo de estudo? Se quiserem ver mais estudos como esse, deixa aí nos comentários. Eu achei bem interessante fazer esse estudo e, na verdade, ele comprovou algo que eu já sabia. Se a pessoa focar muito mais na variação da renda do que na variação do patrimônio, ela tem maior probabilidade de não se apavorar com as oscilações da renda variável, já que a renda oscila muito menos do que o patrimônio. Eu achei interessante o resultado porque mesmo o investidor não investindo mais nenhum centavo, o que não é muito aconselhável, ele conseguiu manter o seu poder de compra quando a gente considera a valorização do patrimônio e a valorização dos rendimentos. Claro que o resultado poderia ser totalmente diferente se fosse outro fundo imobiliário analisado, até se vocês quiserem que eu faça estudo com algum fundo imobiliário em específico, podem deixar nos comentários, só escolham um que tenha pelo menos um histórico de 5 anos, né, para ficar o estudo mais interessante. Lembre-se que investir eu preciso, um grande abraço e até a próxima!